Nós vamos agora abrir para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Eu fiquei, Gustavo, Marco, tudo bem? Eu fiquei motivado para te perguntar uma coisa. Eu fiquei curioso de saber quem financia o, posso chamar de site, sistema, né? Porque me parece que é um empreendimento que exige, eu vou chamar de um esforço, não é uma lógica natural da cibercultura, que seja, né? Me parece que exige um esforço, então fiquei curioso de saber quem financia. E a outra coisa que eu estava pensando enquanto tu estava falando é o seguinte: há uma percepção minha, né, de que as pessoas nas redes sociais elas adotam personas diferentes dependendo do tipo de rede social que é. Então, exemplo, o Facebook é uma rede social falsa, ninguém é aquilo, né? Então, no Facebook não vem nenhuma verdade. Eu estou tirando isso de uma experiência de professor que percebe o seguinte: Facebook é uma coisa como eu me mostro para a sociedade, como eu quero ser visto. Onde os meus alunos são de verdade mesmo, eles que não me ouçam, né, é no Twitter, né? Se eu quiser saber quem é mesmo, eu vou no Twitter para ver o caráter, o que pensa, o que fala, é mais o Twitter que fala a verdade. E aí eu percebo que a migração dessa galera da geração mais nova, dos meus alunos, eles estão no Facebook por mera formalidade, vão para o Twitter para falar as verdades, mas eles se transparecem de verdade nas histórias do Snapchat, do Instagram. Tá difícil achar onde é que está a verdade, né? Cada vez tu vai para outro aplicativo. Vai fugindo, é mais ou menos nessa lógica. Só que aí o que acontece, o que me causou a curiosidade é o seguinte: não tem escavação não tem escavação possível nas histórias do Instagram, porque elas se desmancham no ar em 24 horas. Bom, eu vou deixar para a Lorena, que está estudando o Snapchat no doutorado, me orientando a te responder isso. A questão... Bom, a primeira questão de quem patrocina, até chamei aqui de novo o Abalto. Gustavo, aqui. Oi. Nós vamos fazer logo uma desculpa, rodada, desculpa, tá? desculpa. Só para agilizar, professora Nilza. Oi, dá para ouvir? Dá. Para Gustavo e para a Sônia, eu percebo que as perspectivas metodológicas de vocês, elas poderiam estar num ambiente chamado pós-estruturalista ou pós-moderno em relação à ciência, porque busca uma perspectiva outra, nova, ou uma perspectiva metodológica que não se enquadra a modelos prontos, né, a modos já tão usuais, enfim. Busca justamente esta reterritorialização metodológica a partir de conceitos que vocês trazem como gesto, inventário, escavação. Então, eu gostaria que vocês me falassem um pouco como essa perspectiva metodológica de vocês se relaciona a uma certa atualização que a gente precisa fazer do próprio conceito de método, né? Como é que vocês se posicionam nesse panorama, nesse cenário, a partir das suas invenções, digamos assim? Gustavo e Sônia, que bom ouvi-los novamente. Muito obrigado. Eu tenho duas perguntas que eu tentei formular da maneira mais objetiva. E para a Sônia, que é uma questão que, para mim, é muito cara, e eu estou sempre tentando responder para mim mesmo, que é como um certo determinismo tecnológico incide no gesto indizível da construção do you. Porque tem uma dimensão técnica que é inescapável aí, e ela incide nessa construção do eu ou do você. E se haveria como fugir, então, desse totalitarismo da técnica, né? E para o Gustavo,
existe algum projeto semelhante ao TV News Archive no Brasil? E, se não existe, é uma pergunta provocação, se o TECAV pensa em algum projeto nesses moldes, porque isso seria incrível para a pesquisa audiovisual no Brasil, porque se a gente não tem arquivo para escavar, como escavar? Muito obrigado. Uma alegria escutar vocês, tantos anos, né? A gente estudando coisas muito conectadas. Eu participei de um seminário na URGS que tratava sobre o Agamben e tratava sobre esses textos do Walter Benjamin, e um texto que a gente trabalhou foi esse do gesto, né? E foi muito interessante que o professor, ele da educação, ele falava muito que essa questão, por exemplo, o que caracteriza o gesto é que ele não se produz nem se age, mas se assume e suporta. Isso é, o gesto abre para a esfera do ethos, e como esfera mais própria do homem. Então, ele estava discutindo, por exemplo, que a gente pensa cartografia, genealogia, tudo isso, mas tudo isso vem de uma vertente muito forte, que é pensar os valores desde o Nietzsche, que a gente vai pensando essas questões da imagem e tudo mais, mas que até ele fala no texto essa questão do cinema, né, que o cinema não é a imagem, mas ele abre para outras esferas, não está só ali na estética, mas na política e na ética. De que forma a pesquisa de vocês, dentro do campo da comunicação, pode problematizar cada vez mais esse debate entre a moral e a ética, que muitas vezes a gente pensa, não, isso é mais do campo da filosofia, mas em todos esses textos que a gente vai discutindo metodologicamente como desenvolver, como estudar as coisas com esse olhar no presente e tudo mais, ele faz toda uma discussão de valores, né? Então, eu queria saber de vocês, assim, como a gente poderia abrir no campo essa questão para pensar a ética. É isso aí. Bom, finalizamos a primeira rodada. Está funcionando? Vamos começar por... o cara fala de arqueologia, mas vou começar na ordem. O Marco... para os meus alunos de pesquisa avançada do primeiro semestre, está aqui o Marco que a gente leu a tese, viu? Depois podem tirar dúvidas com ele. A gente leu a tua tese. Ficar sabendo, né? Não há segredos na era de Trump. Que digam os russos. Marcos, sobre quem financia, acho que tem uma mistura entre quem financia o Internet Archive, e é um pouco isso, me parece um pouco da cultura norte-americana, existe muito ainda alguns mecenas, né, institutos, instituições de ensino, empresários que colocam alguma grana nisso aí. Aqui, nesse parágrafo, dentro do About, tem ali um grupo de board advisors, uma espécie de conselho, né? E aí tu pode ver que tem ali Marketplace, ABC News, CBS. Então, né, a gente agora começa a escavando um pouco mais, perceber que há algum grau de, né, interesse ou necessidade. Isso teria que ser mais explorado para a gente compreender. Mas o Internet Archive também faz aquilo que a Wikipedia faz. De vez em quando, lá no topo da interface, por favor, né, criança esperança, né? Então, também tem isso. Em relação ao que tu estava falando sobre, se eu entendi bem, é a dificuldade de eventualmente ir tentando buscar onde estão, cadê os alunos, né? Eles estão se escondendo cada vez mais. Onde está a verdade? Essa pergunta eu vou passar, né, em homenagem a Gugu Liberato, né? Passa ou repassa. Essa eu passo para a Sônia, se ela quiser investir nessa aí. Mas eu acho que a questão da presença dos sujeitos nas redes sociais é uma discussão já que tem uma longa trajetória, né? Acho que é importante voltar a ler a Sheryl Turkle, né? Voltar a pensar. Ela escreveu Life on the Screen, agora escreveu Alone Together, né? Eu acho que são duas obras que agora colocadas em contato nos dizem um pouco sobre a dor e a delícia da presença do sujeito nas mediações online. Eu diria que há facetas dessa identidade que se performatizam, e aí nessa tensão não determinista, mas informadora, né, a Flusser, assim, desses lugares, né? O Facebook talvez nos provoque a determinadas formulações, Twitter a outras. Eu sigo um robô no Twitter, que é um robô que alguém fez, é um bot, né? E ele... Todo dia ele lê imagens do banco de imagens do Google, e ele diz sempre assim,
eu vejo plateia, luz e microfone. Ou se ele não entendeu o que ele está vendo, ele diz, eu vejo undecided. Eu sigo porque eu acho bacana no sentido assim 2001, sabe? Hall ali, estou seguindo o Hall, só que agora fazer o Hall é muito fácil para esses caras que programam, né? Então, o Twitter é o lugar que os alunos dizem outras coisas, mas também é o lugar dos bots, é o lugar da CNN, é o lugar da Unicinos, né? Quanto à efemeridade de conseguir rastrear isso no sentido da pesquisa, existem alternativas técnicas, mas talvez, né, de tu fazer capturas no celular, mas existe também a perspectiva da escavação na dimensão arqueológica, de tu tentar pensar que outras mídias tu pode escavar, vamos dizer assim, reflexivamente a partir do que tu está enxergando ali. Né? Não necessariamente precisando capturar aquela tela, mas capturando outras telas. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma aluna que está estudando Spotify. Tá? O Spotify tem uma funcionalidade em algumas músicas que ele tenta te explicar, o David Bowie fez essa música desse jeito, tudo mais. Isso, Behind the Lyrics, exatamente. O Behind the Lyrics lembra muito uma coisa que o canal VH1, que não foi muito popular no Brasil, tinha, que se chama Pop-Up Video. Tu assistia o clipe, daqui a pouco aparecia uma janelinha dizendo, essa banda, ou esse lugar que foi gravado o clipe, Michael Jackson. E aí a gente começa a enxergar como isso é um exemplo muito simples, né? Como tu consegue escavar coisas de outras temporalidades a partir do que tu está enxergando no presente, né? Mas é um pouco isso, as alternativas técnicas, mas é também uma questão da escavação como uma demanda para além da tecnicalidade de tu dar um print, né? Acho que é um pouco do... Bom, mas eu abandonei as identidades na minha pesquisa lá no mestrado, graças a Deus. Então, eu não sei o que dizer sobre isso. Acho que a gente está sempre fugindo, né? Mas eu acho que é importante, eu acho que, do ponto de vista, talvez, dos comitês de ética, tá cada vez como é que é fazer uma pesquisa no WhatsApp hoje, né? O Facebook ele é mais público que o WhatsApp. Como é que é isso, né? Como é que vai ser fazer esse tipo de pesquisa? Eu acho que aí tem alguns desafios mesmo, né? Eu fechei o marco agora. Tu quer complementar? Sim, por supuesto. Vou responder todo mundo. Tu vai responder todo mundo? Quando for responder, beleza. todo mundo. Tu vai responder todo mundo? Os que ele me Tá. Para o Ricardo, eu apresentei de maneira mais expandida essa questão do Tenerife News Archive na Intercom, e eu acho que eu recebi uma pergunta parecida na hora do debate. Ele dizia, por que no Brasil não tem isso? Daí a Suzana disse, nós estamos sem tempo, e essa é uma pergunta que é para ficar assim, no ar. Daí eu disse, não, então eu vou dizer rapidamente. A gente não tem no Brasil porque, abre aspas, é golpe, fecha aspas. Mas, ainda assim, uma dica complementar seria entrar no site Memória Globo, que é o site que a Globo fez para fazer o seu construto de memória, onde ela tem, entre outros links, um que diz assim, esclarecimentos, onde eles tentam negar o que eles entendem que seriam, talvez, lendas sobre a Globo. Time Warner, apoio à ditadura, e tem um outro link que é uma espécie de meia-culpa, diretas já e debate Lula-Collor. Então, ali é um ambiente da Globo com outras características que não essas. Como projeto experimental, eu acho desafiador pensar nessa perspectiva. Eu acho que é uma das instâncias que a pesquisa deve tangenciar sistematicamente. A pergunta da Nísia, eu acho que sim, eu acho que a proposta é essa, mas sem muitas pretensões de querer, talvez, puxar uma bandeira de dizer fazemos desse jeito, mas eu acho que produzir fazendo e indagar sobre esses processos já me parece suficientemente desafiador. Assim, eu acho que gostamos de investigar objetos tecnoculturais e, às vezes, fazemos de conta que não estamos usando instrumentos tecnoculturais para investigá-los. Colocar essas coisas num conflito, eu acho muito importante.
Não, porque a gente diz assim, não é para naturalizar a nossa expectação. E a gente vai lá e bota no Google, onde é que tem um arquivo de TV? Então, a gente precisa pensar sobre isso. Eu acho que, nesse sentido, acho que pode-se pensar como pós-estruturalista, enfim. Adoraria conversar mais sobre isso também, mas eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que é ideia de desestabilização, um pouco que estava na proposta da Sônia também. Eu acho que é por aí que nós, né, tentamos ir. Eu acho que é um pouco isso. A pergunta da questão de moral e ética que tu trouxeste, né, no sentido da pesquisa que a gente faz, produzir uma espécie de indagação crítica sobre o movimento do fazer pesquisa. Sim, acho que é isso. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, porque, assim, há outras alternativas para se discutir as mídias audiovisuais, e elas são legítimas nos seus campos, nas suas construções, nos seus eventos, nos seus projetos, nos seus artigos. Elas dão a ver outras camadas, vamos dizer assim, rapidamente, economia política, abre outras camadas de discussão relevantes, né? Mas, se a gente se inscreve numa perspectiva de pensar as questões de linguagem, estéticas, e tentando dar um olhar que a gente tem chamado de tecnocultural para isso, passa por um constante se provocar a respeito, então, desses lugares. Esses dias a gente estava comentando no grupo de pesquisa a importância de voltar a ler o Guattari na questão das ecologias, né? E eu acho que a gente precisa se lembrar um pouco disso, porque no fluxo da pesquisa a gente também, às vezes, vai pragmatizando muito essa discussão, tem que voltar de novo. E um pouco esses debates nos ajudam, acho que, a levantar essas lebres, esses alertas, né? Tinha mais alguém? Acho que não. Não? Acho que era isso. Vou responder, então, primeiro, Nícia e Elise, que eu acho que estão um pouco próximas, não sei se as perguntas, mas pelo menos a resposta. Sobre a questão de atualizar método, Nícia, eu estava pensando, eu tive mais tempo de pensar, então fui pensando enquanto o Gustavo falava. Eu acho que a grande coisa é saber que os objetos estão vivos e não matar eles. Saber que nunca vamos nos apropriar totalmente, dizer totalmente eles. Então, sempre vamos precisar de metodologias para dizer alguma coisa sobre ele. E assumir isso, eu acho que pode ser pós-estruturalista, sim, assumir que todo conhecimento produzido sobre um objeto que está vivo e que está batendo, está latente, vai ser sempre um modo de conhecer aqui agora, a partir deste momento, mas que ele está uma duração. Estou já muito bergsonianamente tentando pensar qualquer objeto de pesquisa. Então, e acho que a ética está muito nisso, em não buscar, Elise, nenhum tipo de visão de totalidade ou totalitário. Nunca vamos dar conta dessa totalidade nem nos apropriar, e sempre vamos estar sentindo que a roupa que botamos naquele objeto está ficando curta porque ele se mexeu, se moveu. Então, viver desde esse lugar e com essas limitações e sempre nos atualizando e deixando que os empíricos nos guiem, eu acho que dá uma grande liberdade ao pesquisador, e acho que tem muita sintonia com o que, não sei o que tu vai falar amanhã, Nícia, mas com o que vocês pesquisam, que é a questão da cartografia. Ricardo, eu não sei se aquilo é vamos pensar que aquela eu prefiro chamar de construtos tecnoculturais, aquele you, e tentar entender o que ele é e como ele se constrói. Eu penso que há duas formas de tensionar essa questão. Uma delas é que nós entramos, tem muita gente na interface do YouTube
muita não, mas tem alguns usuários nas interfaces do YouTube que exploram a interface de maneiras impensadas e não seguem os manuais bem-sucedidos que estão ali na escola de criadores, de monetize seu vídeo, torne seu filho ou sua mascote uma estrela. Ou seja, há modos de obrigar o meio sempre, de se apropriar o meio sempre de formas em que ele não está preparado, não quer ou não, a interface se nega, se resiste. E, por outro lado, de nós conscientizar cada vez mais que qualquer interação com o meio, ela produz em nós uma forma de ver o mundo. O Manovich tem muito essa ideia de forma cultural, ou seja, cortar, colar, essas operações que a gente tende a fazer no computador, elas não se tornam simplesmente operações, essa cultura do clique. Elas passam a ser modos em que nós percebemos um mundo que é plano, que é ubíquo, que estou em contato com várias coisas ao mesmo tempo. Então, poder nos distanciar, poder ter uma compreensão crítica de como essas interações, esses mundos construídos, nos levam a ter visões de mundo também, queiramos ou não, também é um modo de resistência a e de obrigar também este aparelho a produzir outras questões. E acho que era isso. Fiquei pensando a questão da verdade ou da falsidade que vocês falavam antes. Simplesmente fiquei pensando numa questão. O Benjamin já apontava quando a reprodutibilidade técnica ela opera, permite a cópia, permite o falso, o fake. Só que aquele fake a que Benjamin se refere é muito fácil distinguir uma Mona Lisa pendurada em um lugar com a Mona Lisa, às vezes nem tanto, mas com uma outra moldura que pode ser um museu. Entretanto, agora com os meios atuais, esse discernimento entre o verdadeiro e o falso acaba tendo culturalmente um lugar extremamente diluído. Então, isso é mais um desafio para nós pensarmos essas questões, ou seja, o lugar que o verdadeiro e a verdade sempre teve na nossa cultura, ele é completamente desconstruído na cultura atual, onde as coisas começam, onde o que foi o primeiro, essas coisas passam a ter uma desimportância para bem e para mal em nossa cultura atual. Então, isso é mais um desafio para a pesquisa e para a ética e as formas de sociabilidade que nós temos. É o que me ocorre neste momento. Bom, muito obrigado, então, ao professor Gustavo e à professora Sônia pela participação. Nós também, em nome da